Fala, cardiologista, tudo bem? Diógenes aqui para falar sobre como proteger a sua carreira de especialista na cardiologia. O último artigo que eu escrevi se chama Barreira de Entrada na Cardiologia, como este conceito do empreendedorismo pode ajudar a proteger sua carreira. Eu mandei esse artigo para os assinantes da newsletter do Cardioaula. De repente você ainda não é assinante da newsletter do Cardioaula e eu vou fazer a leitura aqui do artigo porque eu acho que pode trazer boas reflexões para você e para a sua carreira. Fechado? Então vamos lá. Os números e a concorrência. Hoje temos pouco mais de 17.802 cardiologistas no Brasil, segundo o Estudo Demográfico Médico de 2020. Destes, 13.570 são cardiologistas titulados pela SBC. 4.232 não possuem o TEC da SBC ou não aparecem na base da sociedade por estarem inadimplentes. Outro dado interessante é que o número de médicos brasileiros cresce 5 vezes mais do que a população. Bem, segundo o estudo Demografia Brasileira, apenas no ano de 2024 se formarão mais de 31.849 novos médicos aqui no Brasil. Não é até 2024, é só no ano de 2024. Então são 31 mil médicos novos só no ano de 2024, o dobro do que foram registrados no CFM em 2021. A cardiologia está entre as especialidades mais procuradas, é a 8ª maior entre 55, e entre as que mais abrem vagas de residência médica no país. Qualidade médica e como se proteger. A abertura indiscriminada das faculdades, as faculdades de fácil acesso no exterior, são apontadas como causas para o aumento desproporcional de médicos e especialistas no Brasil. Graças ao nível insuficiente de algumas instituições, existe uma forte percepção por parte dos pacientes em relação à queda na qualidade dos atendimentos, concorda? Cada vez mais pacientes buscam de forma mais detalhada os especialistas com os quais se consultarão. Entre os parâmetros buscados, seja nos catálogos dos convênios, seja na internet, nas redes sociais ou diretamente por ligação no consultório, estão a faculdade onde o médico se formou e seus títulos que já foram obtidos. TEC como barreira de entrada. O conceito de barreira de entrada se refere às dificuldades ou obstáculos que os negócios enfrentam ao tentar entrar em um mercado específico. As barreiras de entrada podem afetar o grau de concorrência em um mercado e podem influenciar o nível de rentabilidade das empresas ou profissionais autônomos estabelecidos. É sabido que cada vez mais hospitais e planos de saúde cobram o título da sociedade como requisito para admissões. A novidade é que, com o uso universal da internet, possuir o título impacta cada vez mais também nos atendimentos particulares. Como disse, as pessoas compartilham suas experiências negativas e cada vez mais buscam de maneira mais refinada pelos próximos cardiologistas com os quais se consultarão. A dificuldade em se obter o TEC da SBC é, por um lado, demasiada e exagerada do ponto de vista de muitos candidatos, porém, por outro lado, acaba se comportando como uma fortíssima barreira de entrada para a concorrência, em relação, então, a novos médicos ou especialistas menos bem formados. Agora, as boas notícias. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima-se que até 2040 haverá um aumento de 250% de doenças cardiovasculares no Brasil. Muita coisa, né? Além disso, existe uma carência de profissionais em relação ao aumento da incidência de doenças cardiológicas ligadas ao envelhecimento da população mundial. Estes dados mostram que o mercado médico continuará se expandindo para o especialista bem estabelecido. Uma vez que o mesmo tenha ultrapassado antes dos demais o máximo de barreiras de entradas, mais confortável se tornará a sua vida profissional. Mais barreiras vencidas diminui muito a dificuldade em se obter maiores tickets médios nas consultas particulares e o acesso aos hospitais com maior remuneração e melhor estrutura. Somados os benefícios, o especialista pode desfrutar de uma vida sem burnout, com mais férias, rotina mais leve, mais tempo para hobbies e lazer.
A importância do título na carreira médica. Os títulos de especialista são importantes para os médicos por várias razões. Em primeiro lugar, eles aumentam a credibilidade do médico junto ao público e a outros profissionais de saúde, maior referenciamento. Os títulos de especialista podem ajudar os médicos a obterem posições de liderança e a ter acesso a oportunidades de trabalho mais avançadas. Alguns títulos também podem levar a salários mais altos e mais oportunidades de treinamento e desenvolvimento profissional. Concluindo, o médico dedicado à atualização constante que sua especialidade exige deve manter sua rota de estudos e aperfeiçoamentos constantes e se preocupar cada vez menos com os novos profissionais ou mesmo com os profissionais mais ativos nas redes sociais que muitas vezes, por falta de habilidades e de certificações formais, exageram em seus conteúdos e inicialmente atraem algum contingente de pacientes. O especialista realmente bom pode e deve aparecer para divulgar conteúdos de qualidade e atrair novos clientes. Porém, só os que oferecerem as melhores credenciais e os melhores resultados ficarão livres de processos e vão conseguir manter esses pacientes, além de atrair novos por meio do testemunho pessoal e gratuito destes. Independente do seu momento da carreira, acho válido identificar quais barreiras de entrada você já possui e quais tem no radar como objetivos. Gente, esse é o pequeno artigo que eu escrevi hoje, que está indo aí para os assinantes da newsletter do Cardioaula. Eu espero que o texto faça sentido, promova algum tipo de reflexão, né? Especialmente essa, quais barreiras de entrada você já tem para proteger a sua carreira, para se estabelecer como um cardiologista, né, de boa referência, onde nunca faltarão pacientes especialmente particulares. Quais você ainda não tem? Quais estão no seu radar de curto, médio e longo prazo para você obter? Com certeza eu acho que esse conceito do empreendedorismo pode te ajudar muito a ter uma carreira com muito mais resultados e muito mais tranquilidade. Um abraço para você, do Diógenes, e tchau!